Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos ouvindo. Bem-vindo a mais um podcast aqui dos Oniro Guardas. Prometido na última postagem, nós vamos falar sobre as duas últimas principais raças do jogo, da série em geral, que faltou a gente falar, que são os Argonians e são os Khajiits. Falar apenas de duas raças, o podcast de hoje tem muito conteúdo, porque são duas raças muito, muito peculiares, pelo próprio fato de serem, né, as Beast Races. E é isso aí. Hoje a gente está com o maior número de podcasters aqui, então eu vou dar a oportunidade de cada um estar se apresentando rapidamente aí. Meu nome é Fernanda e nós precisamos de um dia da consciência argoniana. Meu nome é Arthur e eu finalmente consegui participar. Meu nome é Eu Henry. sou o Vinícius. Foi mal. Putz. Fala aí. Então, meu nome é Henry, Argoniana merda. Eu só tô aqui porque me chamaram. Cara. Eu sou o Vini, Ô, louco. dono da Editorial, e é nóis. Olá, gatinhas, eu sou o Fabrício do Lore Postagem e tô aqui acompanhando o pessoal, é isso aí. Fabrício Lore Quem não Postagem, conhece? se você não conhece. Você não, mano. Tá 7 perdendo nada. milhões de... Enfim. Fala aí dele. Eu O vou ser Renan último. não falou. Falta eu? Faltou o Renan, fala aí. Então tá, eu sou o Renan e eu não sou ninguém. O Renan tá aí. Putz. Tá no nosso coração, velho. A primeira raça que a gente vai falar, primeira das duas, são os Argonians. Os Argonians são os nativos de Black Marsh, ou Argonia, como eles mesmos preferem chamar assim. Ali no início, são uma das Beast Races que tem. Então, assim, eles são, de certa forma, completamente diferentes dos humanos, dos elfos. Então, muitas das características, das coisas que vamos falar aqui, vão se diferenciar totalmente do que falamos nos outros podcasts. Então, primeiramente, eu vou estar deixando a Fernanda falar um pouquinho mais sobre os Argonians e, posteriormente, cada um vai complementando, dando seus respectivos adendos aí. A raça argoniana é certamente, se não a mais peculiar, uma das mais peculiares do universo de Elder Scrolls. Eles são um povo lagarto que assumem formas desde parecidas com cobras ou parecidas com lagartos mesmo. Qualquer tipo de réptil, certos tipos de argonianos podem ter uma aparência mais semelhante a eles. Eles vivem nos pântanos de Black Marsh, uma província extremamente inóspita a qualquer outra raça. Inclusive, várias raças já foram extintas de Black Marsh por intervenção argoniana ou não. E eles têm uma relação simbiótica muito próxima, se não essencial e vital, com as árvores da Rift, que é uma rede de árvores aparentemente cientes que percorre toda a Black Marsh. Os argonianos vivem em Tamriel desde antes que os Aldmer colonizaram o continente. E mesmo assim, eles foram rapidamente ultrapassados pela tecnologia e mágica dos elfos. E finalmente foram restringidos à terra natal de Black Marsh. Black Marsh em si já é como se fosse um lugar à parte dentro de Tamriel. Ele não tá incluso no resto do continente. Tipo, isso é encontrado bastante evidências no online, porque o país em si é uma miniatura do mundo criado pelos Rish, basicamente. E, tipo, eles são a única raça que não veio de forma alguma relacionada com os ancestrais e tal, isso não vem muito ao caso. Eles foram criados pelo Rish, simboliza meio que tudo que uma árvore é, sabe? Tipo, pros Argonians. Quando eles interagem com o Rish, eles, tipo, recebem força, resistência e tal. Eles Meio têm que uma é uma- conexão psicológica com todos os outros argonianos pela Rift. Sim, tanto é É um que lance meio avatar. basicamente tudo que acontece em Black Marsh, assim, tipo, quando alguém consegue dominar ou quando os Argonianos são escravizados, tem até uma brincadeira que é meio que o Rish deixou, sabe? Tipo, é por causa... Sim. Assim, E- essa conexão entre os Argonians e os Rish é uma conexão muito forte, assim, com nenhuma outra raça em relação a algo. Tipo, dizem que foram o Rish que na Oblivion Crisis
do que iria acontecer, por exemplo, para eles se prepararem, tanto que é aquela infame história que todos conhecem, que foram que invadiu Black Marsh, foram os Argonians que invadiram Oblivion. Então, basicamente, é muito provável que as East também tenham um certo dedo nisso aí de terem ajudado os Argonians mais uma vez a se defenderem e tudo mais. Também, os vários rumores que você ouve durante o jogo, lá algumas pessoas nas cidades comentam que muitos Argonians estavam sendo chamados de volta a Black Marsh, que eram as East chamando esses Argonians. No post que eu fiz sobre a Blackwater War, a guerra entre o Segundo Império, e muitos falam que provavelmente foi também as East que convenceram os Argonians a se renderem, a simplesmente pararem de tentar defender Black Marsh do Império, porque já estava causando muito dano a toda a vegetação ao pântano, porque os Imperiais literalmente estavam explodindo o pântano. Obviamente estava diretamente afetando as East. Então, assim, não dá para falar de Argonian sem as East. Pelo menos dos Argonians nascidos em Black Marsh. Sim, aproveitando esse gancho da guerra, depois que essa guerra de Blackwater acabou, os Argonianos simplesmente ignoraram que aconteceu qualquer coisa. É uma característica muito, muito própria da psique deles. Eles não ligam muito para o passado ou para o futuro, eles preferem viver no presente. E eles também acreditam que guardar ressentimentos entre si e entre outras tribos é uma coisa que não vale a pena, porque, como eles dizem, são todos povos da raiz. Bom, eles têm a própria língua nativa deles, né? E eles se chamam de Saxhill, ou o povo da raiz. E tem uma coisa engraçada, que o desprezo, né, pelas raças, pelos Argonianos, começou no final do Império Aliciano, quando da rainha entrar em Black Marsh atrás de uns piratas, e eles acabaram pegando meio que um receio dos Argonianos pela situação que foi encontrado ali na época, que os piratas eles foram os primeiros a escravizar, né, os Argonianos. Black Marsh normalmente é um ótimo lugar em Tamriel que você ouve falar sobre contrabando para se esconderem e tudo mais. Falei, quando eu fiz a postagem sobre a terceira Legião Imperial, essa legião foi perseguir, sequestrar, se esconde, porque você sabe que é difícil inteiro de ir lá, por exemplo. Isso se você conseguir sobreviver em Black Marsh, porque a quantidade de doenças e o clima mas é incrível. Já é por causa da geografia local, porque, como vocês já disseram, Black Marsh ela é tipo um planeta à parte. Tipo, é um território completamente diferente do resto de Tamriel e o que acaba sendo um lugar extremamente inóspito para qualquer raça que não seja os Argonianos, que foram criados justamente pela Rist para sobreviver naquele local. Isso ao menos isso é um headcanon que eu criei, porque essa ideia é um lugar inóspito, e só os Argonianos conseguem sobreviver devido à quantidade de doenças, porque os Argonianos nos jogos eles são imunes a doença e tal. Não é bem um canon do lore, mas todo jogo de Tesla... É um consenso. É um consenso. Todo jogo tem aquele detalhe, Argoniano não pega doença, então Então, em geral, é isso aí. Porque ele não pega doença, né? Ele deve ter todas as doenças dentro dele já, por isso que ele fica... Isso. Exatamente, é isso. Eu tô esperando alguém falar que a raça é uma doença, ninguém vai falar isso. Acho que se você pegar o sangue de um Argoniano pra fazer uma vacina, você tem uma panaceia, porque Por que ele você não pensou protege nisso, todo né? mundo contra qualquer doença infecciosa. Então, é porque os No Oblivion, são imunes que eles já provam. Até porque no Oblivion, por exemplo, o sangue de Argoniano é um dos ingredientes pra fazer a cura do vampirismo. Nossa. Bem lembrado, cara. Eu já joguei essa quest, eu não lembrava disso. Detalhe que Argoniano pega corpos, disse. Mas Corpus é uma doença totalmente diferente. Foi sintetizada, inclusive, é uma arma biológica. Corpus não é uma doença natural. É uma doença divina. Sim, Igual Blight.
não é exagero você falar que Black Marsh é um planeta à parte. É tanto mistério que acontece ali, entendeu? Foi sobre a Blackwater War, uma legião inteira sumiu lutando contra argonianos numa pirâmide. Estão mortos, não acharam os corpos até hoje. O que aconteceu? Por que tinha soldado que desaparecia do nada no pântano, soldado falando que via argoniano, tipo assim, sei lá, eu não sei, não me recordo se era argoniano branco ou outros tipos assim. Aí você não sabe, era alucinação, os caras estavam loucos das drogas, era o pântano mexendo com eles. Esse é um planeta à parte. E é por isso que muita gente gosta dessa raça. Assim, Uhum. você sai daquele. Se você sai daquele mais de mesmo, assim, sabe? Humano, elfo tem quase em todo jogo. Agora, argoniano é um bagulho bem único. Assim. Sem falar que eles são literalmente alienígenas, porque muitos Sim. consideram que a Rist veio de um plano de Oblivion. As parentes da Rist de Black Marsh, a Umbra Rist, que aparece no livro de Elder Scrolls, elas eram literalmente uma ilha que foi arrancada de um plano de Oblivion. Essa eu não sabia. Se não me engano, o tempo passa diferente em Argônia. O tempo é totalmente diferente do que fora. Então, essa questão do Alien também dá pra ver naquele livro, Infernal City e tal, é sobre aquela árvore que cresce na ilha. Qual o nome que eu não lembro? Vem, alguém mais aqui leu Infernal City? Eu não Eu consigo. não. Eu só sei o plot. Eu ainda não. Não, então, porque Infernal City tem uma árvore que é tido como semelhante a Rift. Tanto que tem até uma teoria de que aquela árvore Sleeping Tree, Sleeping Tree. Aham. Sim. Sleeping que ela caiu da Infernal City e ela é uma Rift, tanto que é por isso que tem aquela droga que eles removem. Os efeitos são semelhantes. Sim, os efeitos são semelhantes e tal. Aquela é uma Rift. A Sleeping Tree é definitivamente uma Rift, só que fora de Argônia. É uma família diferente de Rist. É uma família diferente, como se ela tivesse vindo de outro plano também, mas ela causa os efeitos bem semelhantes à Rift. E mais sobre essa relação da Rist com a biologia dos argonianos, os argonianos, o mais incrível sobre eles é que eles não nascem com gênero definido. Com a relação da Rist com os argonianos é que faz eles poderem se desenvolver e assumirem que argonianos não tem gênero, tem fases de vida, formas de vida. Tanto que eles podem até mudar durante a vida. Então. Isso. Dependendo de quanta seiva de Rist você consome, o argoniano vai ter um gênero diferente e vai desenvolver órgãos diferentes. É que o gênero é uma construção social, né? Os argonianos É literalmente uma construção social na vida dos argonianos. Agora é literalmente isso. Sim. Eles estão lá em 2020, os caras estão avançados já. Não é Mas- construção social, eles dão uma mamada e da árvore sai um gênero, cara. Funciona. Então, respondendo uma dúvida que alguns podem ter tido quando a gente falou sobre a conexão forte entre as Rist e os Argonians, é assim, se é possível outras raças terem essa conexão com as Rist. Ainda que não está muito bem claro, assim, não está expressamente dito se pode ou não, em Oblivion, spoiler, já estou dando spoiler aqui da quest da Fighters Guild, Blackwood Company, os lutadores, para ficarem tipo assim mais fortes, para terem coragem e tudo mais, eles trouxeram, já que eles ficam lá em Leawin, que é uma cidade muito próxima de Argônia, eles trouxeram uma árvore, uma Ish, lá para o quartel deles. E eles estavam extraindo a seiva, não sei, eu acredito que seja a seiva, e tomando aquilo ali. Só que pelo fato deles serem humanos, eu não me lembro se tinha algum Argonian que é muito louco lá também, mas eu sei que em humanos é um dos caras que tomam essa Ish, que você tá lá infiltrado, e resumindo, tá junto com eles uma cidade inteira de inocentes, porque vocês acham que aquilo ali são goblins. Você no jogo literalmente vê goblins em vez das pessoas. Então assim, é um bagulho perigoso a Ish pra quem não é argoniano, e principalmente quem não é argoniano nativo de Black Marsh, que já não nasceu assim
tendo aquele contato com a Ishi. Então, é que aquela Não ficha usem também tava drogas. estragada, né? Acabou? Essa parada. Resumindo, não usem drogas e não usem Ishi. Pronto, acabou, Fernando. Eu brilhei. Deixa eu falar um pouco dessa ligação com a Hist, que vocês estão dizendo. Tem uma tribo chamada de... Eu não vou falar o nome porque é muito complicada a pronúncia desses nomes argonianos, então se eu falar ou vai sair feio ou esquisito, então eu vou falar o nome comum, que é o povo fantasma. Que até faz um pouco de lógica com o que o Barga falou sobre os argonianos brancos, porque esse povo, essa tribo no caso, eles têm uma pele branca quase transparente. E são uma tribo de argonianos mais religiosos, mais fervorosos, digamos assim, que eles recolhem o corpo de um argoniano morto para adubar a Hist. Então eles veem uma ligação tão forte que os corpos argonianos mortos para adubar a Hist. Caraca, tipo, essa eu não sabia. Já complementou o que eu falei aqui. Essa tribo é macabra. Eu também não sabia disso. Se chegar assim na árvore, um monte de corpo em volta, cara. Pô, cara, você imagina, os caras são praticamente fantasmas, eles são brancos, quase transparentes. Caralho. Agora é foda. Ou seja, talvez metade das mortes sem explicação da Quarta Legião Imperial em Argônia provavelmente foi esses caras muito loucos usando o corpo pra adubar, tá ligado? Exatamente. É um headcanon interessante. É por isso que ninguém achava corpo, porque a Hist não tá totalmente distribuída em toda parte, ela tá mais pro centro do local, né? Os corpos podem... Tocar nesse assunto, por mais que a Hist seja mais assim, como eu posso falar, centralizada, Argônia, como você preferir, tem um sistema gigante de túneis embaixo. E qual filme que eu já vi só algo parecido? Assim, Black Marsh é tão alienígena mesmo. Avatar tem muito disso, de conexão com a natureza. Então, exatamente. E assim, sei lá, pode ter cidades, pode ter tribos desconhecidas, pode ter muita coisa escondida nesses túneis. Exatamente uma das razões pelo qual o Black Marsh estava literalmente explodindo quando os imperiais invadiram. Colocaram Isso, fogo, os gases do pântano que percorriam os túneis eram inflamáveis, então. Ainda que percorrem esses pântanos. Os imperiais colocaram fogo lá em uns locais, não sabia que estava conectado com um sistema gigante de túneis. Começou a ter explosão saindo pro Black Marsh inteira. Aí a Ishi falou assim, ó, recua, para de guerrear que tá dando merda. Assim. É o mais perto de uma bomba de napalm que a gente vai conseguir em Elder Scrolls. Já temos a atômica e essa é a napalm. Então, pelo menos, sei lá, você que jogou bastante Morrowind também, se quiser falar da escravidão. Que não tem muito o que falar. Eles foram... Eu não sei exatamente o contexto em que eles foram escravizados. Cara, vamos entrar no eu só sei que eles são escravos. Eles são escravos, exatamente. Exatamente, não tem um porquê, na verdade. Todo mundo escravizou alguém uma hora na história de todo jogo. Se você sei lá, a fala da Casa Dress, que é o... Deus a ideia de que... Cara, acho que foi escravo, porque sim, né, no caso. Sim, a foram Argônia escravos se porque escraviza. sim, não tinha um porquê não. Os Shimmer acharam certo e foram lá e começaram a escravizar. Então, a escravidão Mão de obra barata. Pô. Então, tipo... De obra de graça, né? Também. Mas o Argoniano não era só o Argoniano que era escravizado, pelo menos pelos Dahmer, era mas todo mundo. Mas os Argonianos são os escravos mais resistentes, pô. Que tipo, o Dahmer escraviza até Dahmer também, mas... não sei. A questão é só porque Argoniano é burro, é mais fácil. O negócio que, pelo que eu entendo, começou a ser escravizado depois que as outras raças começaram a querer plantar alguma coisa em Argônia ou Black Marsh, como vocês preferirem. Então eles começaram a encontrar uma espécie, sei lá, talvez desconhecida e organizada e não tinha um porquê, né? Mão de obra barata, foram lá e pegaram os caras. Aí viciou, né, mano? Pô, escravizar é muito bom. Aí os caras ficaram legal. Tanto que temos aí os Khajiits também, foram bastante escravizados por eles. Até os próprios Nords, que é muito bem feito, eu até agradeço eles. Vai ter porrada.
Assim, na real, faz sentido a questão dos argonianos serem escravizados em maior escala, porque, tipo, se você for ver a escravidão até no mundo real, a maioria não o pessoal lá, os europeus não viam os escravos como seres humanos, tá ligado? Era como se fosse inferior. E argoniano Sim, é como animais. então, São e a- animais. então, argoniano é uma coisa completamente alienígena. Eles são diferentes de toda a raça Sim. de Tamriel. Então, é mais fácil você não ter empatia, você não sentir empatia por eles. Aí faz um pouco de sentido eles serem escravizados mais que os outros, porque são vistos como inferiores, tá ligado? Então, Sem O falar que diferente é sempre mais fácil. então, Sem falar que, como na vida real, tinha tribo argoniana que vendia outros argonianos. Tanto que tem uma tribo. Tribo argoniano na vida real, que Eu queria Não. conhecer. Não, cara. Exatamente. Eu falei que, como na vida real, existiam Ah, sim. seres da mesma raça que vendiam seus irmãos, no caso, como escravos. Saca? E teve uma sim. tribo argoniana que ficou extremamente poderosa e rica por causa disso, porque ela vendia outros argonianos pros Dúmer. Na verdade, foi um ponto muito interessante que você tocou. Que eu fiz sobre a Blackwater War. Uma pessoa perguntou nos comentários, assim, se Argônia tinha um governo central agora. Tipo assim, Agora tem, se era bem organizado e tal. Aí o que eu tava explicando nos comentários, eu vou falar aqui. Assim, tão unida assim. Tanto que, como você falou, uma tribo escravizava a outra. Tava conquistando a Argônia, tinha tribos se matando lá dentro. Então, tipo assim, às vezes eles não se unem nem pro inimigo em comum. Às vezes sim. Uhum. Só se a Hit quiser. Só se a gente Exatamente. quiser. Exatamente. Não é uma Então, quem união resume tão a Argônia? não é uma união tão forte, tão estável assim, se você for comparar, sei lá, com os Nords de Skyrim ou os Imperiais Cyrodiil. A última coisa para falar, então, fala a curiosidade aí. Quem leu Canções do Retorno, na verdade, né? Sim. Que conta um pouco da história dos Companions, ali no volume 24, tem uma passagem, né, que falam que alguns aventureiros nórdicos foram, né, se aventurar tanto ali nos desertos de Hammerfell e foram pra Black Marsh também. E eles não se deram muito bem, cara, né? Tem uma nota que faz que muitos companheiros encontraram seus fins nas lanças das serpentes com pernas, né, aos brejos do sul. E tem uma nota também de dois casais que foram fazer suruba lá no meio da floresta. Não é essa a história, mas beleza. Quase. Que eles foram fazer uma expedição. Eram dois casais que faziam parte dos Companions. E quando eles encontraram os planos, eles começaram a abrir trilha e se aprofundar. E certa vez os argonianos emboscaram eles e eles nunca mais voltaram, né? Aí acabou as expedições nórdicas para Black Marsh. Eu não sei se vocês perceberam, enquanto eu manjo muito assim da história imperial, que eu vou aplicando em tudo aqui que a gente fala, o Vini é basicamente a história dos nórdicos. Então ele lê o livro dos Companions, tudo que ele puder adicionar em relação aos Nords também, ele vai estar adicionando aqui. E quem mais se usa da mão de obra escrava dos argonianos, que já é uma marca registrada, é a casa Dres de Morrowind, dos Elfos Negros. Como eles são realmente uma casa que cuida muito de agricultura, de serviços assim, eles são os mais famosos por comercializar e utilizar escravos argonianos nas suas plantações. E só um adendo que a Casa Dres, inclusive, foi a que mais se deu mal quando os argonianos invadiram Morrowind depois do Ano Vermelho. Todo o sul de Morrowind, onde era o assento maior da Casa Dres, foi tomado. E aí eles não são uma das maiores casas no Conselho. É isso. É muito bom que você falou agora sobre a invasão dos argonianos no Morrowind, principalmente no sul de Morrowind. Bem brevemente, como os argônios estão na Quarta Era agora, onde a lore atualmente se passa e provavelmente vai ficar por muito tempo, porque Skyrim provavelmente vai ser lançado para sempre.
Então, alguém vai querer falar sobre os Argonians na Quarta Era, bem brevemente, pra gente estar já... Enfim, basicamente a invasão, tipo, apesar da Casa Redorante ter repelido e tal, foram os Talmor que influenciaram os Argonians para eles pararem definitivamente de invadir e se contentarem com aquele território que já tinham dominado. Só um adendo, como eu falei, a gente já vai passar para os Khajiits, mas enfim, a gente só queria mencionar para o pessoal não reclamar que a gente mencionou, que são os Shadow Scales. Os Shadow Scales, ou escamas sombrias, eles são um grupo de Argonians que são nasce sob como que eu posso falar, uma espécie de constelação, sob a constelação da sombra, da Shadow. Você pode escolher essa constelação do seu personagem em Morrowind e Oblivion. E esses Argonians normalmente eles já são criados desde a infância como assassinos. Eles normalmente integram a Dark Brotherhood. Você encontra Shadow Scales em The Elder Scrolls Online. Também você encontra Dark Brotherhood. E também, se eu não me engano, a Wesp fala que esses Argonians eles podem sair da Dark Brotherhood para ajudar a servir o seu povo novamente em Black Marsh. Então, é bem peculiar os Argonians, porque basicamente nascem e vivem só para matar. Eu posso fazer um adendo aí? Os Shadow Scales, eles são de uma tribo de Argonia, ele não é se tornar um, entende? É de uma tribo conhecida como os Línguas Negras, no caso, e eles criaram uma poção para dar para as fêmeas sincronizarem os ovos para todos os filhos nascerem sob a constelação das sombras. Ó, que da hora. Então é tudo bem planejado pela tribo. Perfeito, Mas vale lembrar aí também que eles também adoram os Siths, né? Assim como a Dark Brotherhood, né? Ou a Morag Tong. De Tenets, né? Da Dark Brotherhood mesmo. É. E assim, é por isso que é importante ter bastante gente, pessoas aqui no podcast. Você que manja muito da lore também, você pode estar falando com a gente para participar daqui. Pouco, o outro vai adicionando e no final dá um total de informações bem legais aí para você e para você tá compartilhando aí com outras pessoas. O Argonia já foi suficiente já. Eu recomendo que você... O que nós falamos aqui tem muito mais sobre os Argonians para falar, então muito mais sobre as tribos, sobre toda a história de escravidão. Tem metalore, você que é mais hardcore aí na lore. Então recomendo você estar pesquisando mais aí. Qualquer dúvida também sobre alguma coisa que a gente falou, pode estar perguntando aí nos comentários da postagem, a gente vai estar respondendo com todo prazer. Agora nós vamos falar dos Khajiits. Na minha opinião, a raça que foi mais cancerizada com o lançamento de Skyrim. É isso aí. É porque agora, assim, né? Todo gato é Khajiit. Eu não tenho uma ideia do que eu vou postar no grupo. Então eu vou pegar um gato qualquer, vou chamar de Khajiit e pronto. Correção, todo gato é Alfic. Isso porque a subespécie gato mesmo não apareceu. Imagina se tivesse. Pois é. Ah, pelo amor de Deus, se o próximo jogo lançar isso, vai virar eu vou odiar mais do que Nord, velho. Eu saio, tipo, nem compro. O pior parece mesmo, cara. Mas não é os nomes argonianos cirilizados não são um verbo de escrever no que eles fazem. Super zoado. Corre em círculos, faz aquilo outro. Continuando agora para a próxima e última raça, né, desse podcast, nós vamos estar falando dos Khajiits. São os nativos da província de Elsewhere, ou Elsewhere, tanto faz o seu nível de inglês aí. E é uma província que é uma das poucas províncias que rivaliza com Hammerfell na questão dos desertos. De ser um lugar, de certa forma, meio árido e tudo mais. Porém, ainda é uma província muito peculiar em relação às outras, principalmente na questão política, que é uma questão que a gente vai estar falando mais aí pra frente. A raça em geral, vou estar passando a palavra pro pessoal aí, que vai estar dando os mais básicos e todo um panorama dos Khajiits aí da loja.
o povo felino de Elsewhere é conhecido por sua inteligência, sua astúcia e principalmente sua agilidade. Eles são ótimos acrobatas, se movem muito rápido, ótimos ladinos também, e são ótimos comerciantes. Panas por toda Tamriel, e também são conhecidos por andar muito no deserto. A própria palavra Khajiit, a etimologia vem de andarilho do deserto. Kaj significa areia, também significa deserto, e It significa o que faz alguma coisa, então o que anda no deserto. E a região de Elsewhere não só tem uma parte desértica, que é a parte norte, mas também tem uma parte de floresta tropical, que é a Tenmar Forest, mais ao sul da província. A característica mais que se destaca dos Khajiit é a quantidade de formas que eles podem ser apresentados. Mesmo nascendo de qualquer forma, os filhotes Khajiit sempre terão a mesma forma, e só quando se desenvolverem, eles desenvolvem as características que foram determinadas na hora de seu nascimento. Eles podem ser tão bípedes quanto quadrúpedes, tão humanoides quanto bestiais. Isso depende do ritmo das luas, que Macer e Secunda, as duas luas que orbitam Nirn, elas ficam crescentes e minguantes de acordo com a rotação dos astros. E de acordo com isso, as formas de Khajiit vão mudando. A mais humanoide e a menos bestial que conhece é a que aparece em Arena, os homens, que são muito, muito similares com os Bosmer. E com outros podcasts que a gente tinha falado, o podcast da raça élfica, os Bosmer e os Khajiit têm uma rivalidade. Então, para que os Khajiit e Osmer não sejam confundidos com os Bosmer, eles costumam tatuar as faces para ficar mais semelhantes aos felinos. Eles têm uma preferência das outras raças para diplomacia e comércio, porque eles são os que menos parecem animais, realmente. A raça mais bestial que a gente conhece, que inclusive é quadrúpede também, são os Senshi, que realmente parecem felinos grandes, quadrúpedes, e que, mesmo tendo posições normais na sociedade Khajiit, a forma não determina se você é maior ou menor, só as funções que você cumpre. Eles costumam servir de montarias de guerra para outros Khajiit, que deve ser uma cena bem exótica, inclusive. É o Senshi-Rat, né? Na verdade, é o mais... Tem o Senshi e o mais Senshi-Rat. O Rat é só um sufixo para indicar que é uma raça maior do que a precursora. Ou então, de certa forma, mais, sei lá, com características mais acentuadas, por exemplo. Isso. A Fernanda falou, os homens, né, são os Khajiits que aparecem em The Elder Scrolls Arena. No próximo jogo da série que teve, o Daggerfall, já foi os homens Rats, que foi... já lembrava um pouquinho mais aí a aparência de Khajiit, mas ainda, assim, eu lembrava muito, assim, algo mais humanoide, né, algo mais élfico. Isso. Os homens Rat, a diferença do homens é que eles realmente têm uma cauda, mais pelo, que é bem curto e claro, e não é especificado se eles têm realmente orelhas felinas ou orelhas élficas, mas deve ser alguma coisa entre os dois. E fala aí pra gente, Fernanda, só para complementar o pessoal que talvez ficou curioso, quais que são as raças que aparecem em Morrowind e Oblivion Skyrim? Em Morrowind, a raça que aparece é a Sulfur-Rat, que é um pouco menor do que as raças que aparecem em Oblivion e Skyrim. E uma diferença principal é que, ao invés de andar com as palmas dos pés, as solas dos pés, no caso, elas andam com os dígitos, são digitígrados. Por isso que eles têm aquele andar estranho da animação do Morrowind. Os que aparecem em Oblivion e em Skyrim, aparentemente, são os Cathay,
Cathayrats é mais difícil de aparecer porque os Cathayrats são realmente muito grandes. As raças que não são Khajiit descrevem eles como homem-jaguar. Então, o Cathay simples é o que aparece nos jogos 4 e 5 da série. É o que o pessoal mais ama, assim, né? Porque gato, de acordo com o pessoal. E sobre isso de lembrar um gato, existe uma variação de Khajiit que é realmente parecido com um gato doméstico, O Alfic, no caso. o Alfic. O Alfic, inclusive, ele não tem a estrutura vocal para falar, mas eles são muito bons com magia e conseguem se comunicar telepaticamente com os outros seres. Assim, é interessante, se alguém sabe de alguma história sobre isso, pode estar me corrigindo. Mas eu não me lembro de ter visto algo sobre rivalidade entre essas subespécies, podemos dizer assim, de Khajiits. E muito pelo contrário, eles atuam, né, como a própria Fernanda falou, um monta no outro, deve ser um bagulho bem exótico, né? Você imagina ser um nórdico montando em outro, né? Eu não quero imaginar essa cena, não. Mas, basicamente, eles atuam muito unidos, porque, sabe que, sei lá, é a lua que decide, que cada um nasce daquela forma, não é porque quer. E o maior exemplo que tem na lore, na minha opinião, sobre essas subespécies, é o livro que, se eu não me engano, eu já citei no podcast passado, e eu citei sobre atuação na guerra, que eu ia falar mais sobre ele aqui nesse podcast, que é o livro Mixed Units Tactics, na verdade, né? As táticas de unidades mixadas, misturadas. Por quê? Porque os Khajiits, eles utilizaram de muita estratégia para vencer os Bosmer, que, como a Fernanda também já falou, possuem uma rivalidade muito grande com eles. Então, por exemplo, sei lá, usar o Alfic, que é o menor Khajiit possível, que lembra o gato doméstico. Utilizavam para poder espionar, para poder surpreender, já utilizava os maiores, como por exemplo o Saint Rat, para linha de frente, por exemplo, para destruir o pessoal todo. Então, assim, eu recomendo a leitura desse livro, como acho que eu já recomendei no podcast passado, porque dá uma ideia muito boa, assim, sobre como que atua, ao menos em batalha, cada subespécie, assim, unicamente. Ô Fernando, me diz uma coisa. Esses Senches, eles sabem falar e tal? Rapaz, se eles sabem falar ou não é especificado. Mas eles não são burros, eles são sencientes, eles conseguem entender o que os outros falam. Entendi, tá bom. Pode continuar. A única subespécie que eles especificam se fala ou não é o Fic, que no caso não fala. Então, meio que subentende-se que todos os adultos falam, então, né? Nem todos falam, mas todos entendem o que os outros falam. São sencientes e são civilizados. Eu só vou fazer um adendo aqui. Para quem se interessou em fazer a leitura desse livro que tem em jogo, Khajiits e tal, tem o livro traduzido para você que está interessado na UESP. É só você procurar na UESP em português. De unidades mistas. Vai lá, tá falando como... Vai perceber toda a história, já tá lá tudo traduzida, como você vai ver que é um imperial que escreveu o livro, sobre como as legiões podiam aprender com os Khajiits. Lá conta a história de como começou a treta, eu já falei no podcast passado, mas lá tá muito mais em detalhes se você tá lendo, já traduzido para vocês, beleza? Khajiits. Tem o Mene também, né? Falei. Gente, ô Fernando. Oi. Alguém aí que não tá falando muito quer falar, por exemplo? Que manja, que nem a Fernanda. Assim, Cara, eu vou... Eu tinha pra falar sobre o uso das subespécies, comentar sobre esse livro mesmo, que eles usaram os Alfigs para contra-atacar os Bosmer que estavam no alto das árvores, atirando Dag, com não? seus arcos contra... Oi? Eram os Dag que fizeram isso, não? O Dag é um dessas, eu não lembro qual, vocês me dizem aí. Mas eles usaram uma dessas subespécies menores para contra-atacar os Bosmer que estavam no alto das árvores.
quem tem curiosidade de como que é, assim, seria, mais ou menos que é uma ilustração aí de como que são essas subespécies, o Andy mandou uma imagem muito interessante aqui no Discord e a gente vai estar provavelmente postando ou como uma imagem chamativa do post ou nos comentários da postagem. Você está analisando melhor aí a diferença entre as alturas e tudo mais. Algumas algumas estão muito bem precisas, porque algumas raças que já apareceram, principalmente em ESO. Elder Scrolls Online ama explorar essas raças ou subespécies que não aparecem muito, e outras estão mais assim, mais da própria imaginação do pessoal, porque não é muito bem descrito nos livros. Tanto que tem uma, tipo, a Pamaret que tá errada, porque até um tempo atrás existia esse consenso de que eles eram tipo Senshis menores, só que quadrúpedes e tal. Só que aí depois em Legend saiu com a ilustração do Pamaret e eles são bípedes, na verdade. Inclusive vestem armadura e tal. São só uns Khajiits gigantes. E só que, tipo, antigamente tinha esse consenso de que eles eram quadrúpedes, mas agora não é mais. Então tem alguns. Então, tipo, tem alguns erros nessa ilustração que eu mandei, mas porque tem algumas espécies que nunca foram desenhadas ou mostradas. Isso, o Dag e o Tojei, principalmente. O Dag e o Tojei. Então, tipo, mas ainda assim a ideia é quase essa que tá na imagem. Para falar sobre essas subespécies, primeiramente que me lembraram aqui no Discord, elas nascem tudo igual, os Khajiits nascem iguais. É com o tempo, de acordo, obviamente, com a fase da lua que nasceram, que eles vão desenvolvendo de forma diferente, ou quase não crescem, ou então viram um bagulho, né, gigante que nem os Senshi Rats. E um jogo que muitos não sabem, que foi cancelado, que era para sair, é o The Elder Scrolls Adventures Paradise Sugar. Era para ser uma sequência do jogo que foi lançado, The Elder Scrolls Adventures Redguard, mas como este jogo teve baixas vendas, o Paradise Sugar nunca foi lançado. E é uma pena, porque provavelmente nesse jogo iam mostrar espécies aí diferentes dos Khajiits. Para ver, eu espero que seja um projeto abandonado pela Bethesda aí, que façam de uma maneira diferente o jogo. Para encerrar esse assunto das subespécies, para não... Fernanda vai estar falando aqui, ou quem quiser também falar, sobre os mains, a subespécie bem única, e vocês já vão entender por quê. Então, pode falar aí, pessoal. Então, o main é uma variação de Khajiit muito específica, que só acontece quando as duas luas, Master e Secunda, formam um eclipse, que é o que os Khajiit chamam de terceira lua. O main, ele é tido como um chefe de estado não oficial, e a tradição Khajiit diz que só um main pode estar vivo por vez. Era costume dos Khajiit rasparem as próprias jubas e combinarem todas as jubas da tribo em uma juba gigante que o main usaria como um adereço cerimonial. E o cabelo das jubas era tanto que o main não conseguia se mover direito e ele tinha que ser carregado como era o nome daquele negócio que 4 pessoas carregam embaixo e o cara vai em cima? Carruagem? Não. Sei Não, lá. carruagem. Ele tinha que ser carregado pelos outros guerreiros da tribo. Aí fica a dúvida, né? Será que só existe um main por vez? Porque só um nasce e se desenvolve assim? Ou eles matam os outros e falam, não, já tem um já. Aí que fica a dúvida. Já mata os outros. O que a gente tem é que só nasce um por vez, mas igual no caso do Elder Scrolls Online, nasceram gêmeos da mesma lua. Então seriam dois mains ao mesmo tempo.
e não que eles fossem governar ao mesmo tempo. Então rolou uma treta lá. Eu não sei bem como é a quest para explicar, mas existia uma disputa entre um e outro, entende? E o player vai ter que ajudar um deles, uma escolha. Repete aí que você falou, tipo, tudo isso aí que você falou porque travou sua voz. É que o áudio tá meio merda. Pera aí. E agora parece ter melhorado. Repete aí tudo aí que você falou. Como eu falei antes de corte aqui, que na segunda era, durante o Interregnum, nasceram 2 mains na mesma lua. Ocorreu o eclipse e nasceu 2 Khajiits gêmeos, que no caso seriam 2 mains, mas nenhum dos dois eles não podiam governar junto. Então rolou uma briga entre os dois para ver quem queria governar. E nesse meio tempo dessa briga apareceu o Dark Main. Eu não sei se isso é costume da lore, mas apareceu na cast que até um antepassado, deixa eu ver o nome dele, é o Javastar. Ele é um antepassado, não sei se deve ser direto ou um parente do antagonista do Man. Ele criou o Dark Main para tentar destruir o Aldmeri Dominion. Mas o player ajuda a destruir ele e ele escolheu o Main que vai suceder aí. Escolhe um dos dois. É interessante. É que nem é que nem eu já falei no Canto de Repetir. A vantagem de ter bastante gente aqui no podcast, e já recomendo, já reitero de novo o convite, a lore quer ajudar a gente aqui, é isso. Um sabe cada área diferente, que sabe mais sobre a lore que aparece no ESO e tudo mais. Cada um vai complementando aqui e no final o resultado fica bem legal, como eu acredito que tá ficando nesse podcast. Fala, pô. Bem, então deixa eu iniciar aqui. Como a gente já falou das espécies, eu acho bom a gente começar a falar do reino em si, do reino dos Khajiits. Não sei se todo mundo sabe, mas os Khajiits já chegaram perto da extinção, muito perto mesmo, e foram salvos pelos Altmers. E por isso vocês podem ver que eles são aliados deles durante muito tempo, e até agora na Quarta Era sendo aliado uma das piores Aldmeri Dominion que existe. No início, na Primeira Era, os Khajiits tinham um reino, 16 reinos independentes, então 16 reinos, e uma das sociedades mais, como dizer, mais unidas e mais prósperas de Tamriel inteira. Mais que os Altmers, mais que os Nords no norte, mais que os Arlades, mais que todo mundo. Só que tudo desandou com a praga traciana, traga pelos Slowds, né, de trás. Quase dizimou os Khajiits, chegou à beira da extinção e foram salvos pelos Altmers. E por isso eles têm essa questão de, como se diz, meio que uma dívida. Por isso eles são aliados de tanto tempo. E depois disso, quando o Império reuniu o continente inteiro, eles integraram Elsweyr como um único estado, independente de tudo que aconteceu. Elsweyr não tinha estado nenhum. E mais pra frente, quando os Khajiits saíram do Império, eles foram reconhecidos pela Dominion como 2 impérios diferentes, a Pelitine e a Nekina. Não sabem, mas na verdade Elsweyr, na verdade não existe mais na lore. Como assim não existe mais na lore? A província unificada de Elsweyr não existe mais. Está dividido entre 2 reinos distintos. Que tá o reino mais ao norte da antiga Elsweyr. E também tem Pelitine mesmo, acredito que seja que fale, que está mais ao sul da extinta Elsweyr. Eles já existiram antes, na verdade, mais perto se não me engano, na Segunda Era. Eles foram unificados. Com um casamento que teve entre as famílias, os 2 reinos e tudo mais. O tempo permaneceu como Elsweyr, né, desse meio tempo até o momento atual, foi conquistado pelo Terceiro Império, né, por Tiber Septim e tudo mais. Porém, tudo está novamente aí, influenciaram um pequeno grupo lá e conseguiram fazer Elsweyr não ser mais uma província unificada. Houve uma separação novamente, que é a Nekina e Pelitine, tanto faz, agora novamente estão separados.
para os Talmor, para o Odmério domínio geral, está existindo influência sobre a província. Então deixa eu resumir de novo aqui. Voltando ao assunto do reino, mais tarde, acho que na terceira era ou na segunda era ainda, não, foi na segunda era, nos eventos que rolam no Elder Scrolls Online, antes um pouquinho dos eventos do jogo, rolou outra doença que quase dizimou os Khajiits novamente. E também se discute se foi um xamã argoniano que criou essa doença ou foi um Ileid. Porque numa quest do jogo tem um Ileid que reclama que foi ele que criou para se vingar dos argonianos. Mesmo que eu não ache meio lógico isso, mas tem essa discussão. E devido a essa praga ter atacado os Khajiits novamente, a relação dele com o Dominion, com a antiga ou com qualquer Dominion que exista, foi reforçada de novo porque eles foram salvos novamente da extinção por eles. Só uma pergunta. Durante as Void Nights, se nascesse um Argoniano, o que acontecia? Um Argoniano, um Khajiit, o que acontecia? Não nascia ninguém. Isso que tá. E voltando à questão dos Khajiits, foram uma das raças que mais sofreram na história do jogo, porque foram praticamente 3 extinções, três beiras de extinções que eles chegaram. As 2 doenças que eu citei mais agora, e teve também o evento conhecido como Void Nights, que as luas simplesmente desapareceram por alguns anos. E como foi dito anteriormente, as luas têm uma forte influência na natalidade dos Khajiits, né? Porque elas influenciam na raça e no nascimento deles. Então, ficar sem a lua foi muito prejudicial e correu de novo outro risco de extinção da espécie. Então, o cultivo e o refino de açúcar lunar, como eles chamam, é uma coisa já cultural dos Khajiits. Eles têm uma aristocracia agrária que cultiva e refina, inclusive as líderes das tribos, as mães do clã dos Khajiits, são elas que controlam, que regulam o refino do Moon Sugar. E eles geralmente referem ao Moon Sugar como luar cristalizado, que eles também associam que é a guia de Hermorá, que é a versão Khajiit de Hermeios Mora, que refina realmente o açúcar. E eles acreditam que consumindo isso, eles estão consumindo uma parte das almas dos deuses da lua, Joni e Josie, que são os 2 nomes para Master e Secunda, que dá uma sensação de êxtase pros gatos. E realmente é uma coisa que prende muito, que é realmente... Como é que diz addictive em português? Viciante. É uma coisa realmente viciante. Em Elsewhere, o consumo de Moon Sugar é totalmente... Não existe um tabu pelo consumo. Inclusive, você pode ver muitos Khajiits andando pelas ruas, ou consumindo, ou sofrendo uma crise de abstinência por não ter consumido Moon Sugar. E esse consumo regional de Moon Sugar já virou uma característica deles de ter de serem formiguinhas para qualquer tipo de doce, de bolo, pudim. Qualquer coisa doce é realmente uma parte da dieta Khajiit, da culinária. E é uma coisa que eu me identifico, porque eu também não consigo passar um dia sem consumir açúcar de qualquer tipo. Tanto que quem viaja para Elsewhere é avisado sobre o açúcar na culinária local, né? Então, durante a Quarta Era, é até uma questão de todo mundo se perguntar por que os Khajiits ajudam a Dominion. Então, como eu falei mais cedo, rolou outro evento que quase extinguiu os Khajiits. E em 98 da Quarta Era, as luas simplesmente desapareceram sem mais nem menos, ninguém sabia explicar o porquê. Nesse meio tempo, foram
6 anos, 6, 7 anos sem lua. Então isso foi muito prejudicial para os Khajiits e eles entraram no processo de extinção, porque sem lua ninguém podia nascer e ninguém podia manter a raça viva por muito tempo. E nesse meio tempo os Talmors apareceram, as luas voltaram e os Talmors apareceram reivindicando que eles tinham usado a magia para restaurar as luas. Então esse é um dos motivos dos Khajiits estarem ajudando a Dominion atualmente. Inclusive, há quem diga que eles que fizeram as luas sumirem pra os Khajiits ajudarem eles mesmos, tal, porque, tipo, quase todas as vezes que eles se aliaram ao domínio foi em uma situação de quase extinção. O próprio Michael Kirkbride acredita nisso, tal, tanto é que ele foi um dos que criou essa hipótese. Mas claro que não é algo literal nem confirmado. Michael Kirkbride. Eu não sei pronunciar, tipo, quando eu tô falando português, a pronúncia de inglês fica uma Tô bosta. meio de noiado e tá tudo bem. Cara, eu acho que é só isso, não tem muito pra falar mais não. Na Quarta Era é só isso, né, cara? A Void Knights, a quase extinção deles e eles se propondo a ajudar a Dominion. Até que não tem muitos detalhes sobre isso, é só, tipo, Lúcio... Um livro, basicamente. Sobre os Khajiits na Quarta Era não tem muito o que falar. Como eu já falei, como várias vezes, eles atualmente integram o Dimero Dominion, estados clientes assim, né, ajudam o Dimero Dominion aí em futuras expansões. Acredito que seja isso. Acredito que de forma básica, assim, ter aprofundado tanto assim e sem ter complicado muito para você, acredito que a gente falou tudo que seja possível sobre os Argonians e os Khajiits. Esse podcast, ele, por mais que seja só de duas raças, eu diria que consideravelmente longo, pois são duas raças, talvez as duas raças mais peculiares do jogo aí, pelo menos das duas principais, né? São as mais peculiares. E eu espero que você tenha gostado do podcast, tudo aqui que a gente faz, todas as pesquisas, o tempo que a gente perde aqui para se reunir, e quer aprender mais sobre a lore em geral, ou para um amigo seu que você estiver recomendando aí. Então, desde já eu já agradeço por você ter ouvido a gente. Qualquer dúvida, qualquer elogio, qualquer crítica construtiva, por favor, seja comentando na postagem. Ou então mesmo se você não tem nada disso, comenta alguma coisa e curte lá para ajudar no alcance. Porque postagens assim às vezes não são muito valorizadas pela comunidade. Então, qualquer coisa que você estiver fazendo aí para ajudar na divulgação, a gente já vai estar agradecendo muito, viu? Valeu. Então, eu vou deixar o pessoal se despedir aí. Eu já me despeço. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você no próximo podcast. Que ainda não tem um tema definido, então também já deixo a oportunidade para você estar dando ideias aí pro próximo podcast, beleza? Obrigado aí, pessoal. Valeu. Valeu, nós. Falou aí, só estamos aqui para pagar de Lord Barbinha. Tchau e Adeus. miau. Falou aí, Não pessoal. sabendo de porra nenhuma mesmo. Que gatinha, hein? Você viu? Miando. Ah! É um cadito mesmo, né? Caraca. Então, gente, o podcast acaba por aqui, mas continua ouvindo aí que tem umas conversinhas bônus que eu coloquei no final, beleza? Falou aí. Rapidão, Fabrício, Oi. parte do que eu falei, pelo menos do início, sobre a raça ser cancerizada, sei lá, você vê o que dá pra colocar no podcast do início que eu falei ali, beleza? Sobre... Bota as partes engraçadas também. mandar uma né? indireta pro pessoal do Você grupo. corna também? Não, tipo assim, não corta as partes. Não, então, não corta as partes, é só colocar as partes mais importantes, tipo, quando a gente fala que o barco é curto. Isso é muito importante, tem que colocar. Eu vou colocar. Tem bastante parte engraçada que dá pra deixar no podcast aí. É, Mas, eu enfim. tô percebendo que os outros podcasts a gente faz muito sério. Aqui deixa tá mais essa parte contraído engraçada. mesmo. Mas Tem que xingar o Barga mais. Ah, aqui tem 8 negros em um só, tá ligado? então,
Eu vou começar a banir vocês, hein? Mas enfim. Ah, o Barga morreu. Rip in peace. A mãe de corno, o que acontece? É, o chifre pesou e ele caiu. Ele deve ter ido ligar pra mina dele. Ver se tá tudo bem. Que mina! Eu tô aqui, tá ligado? Eita! Caraca! Opa, Caraca! 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 só porque o Barga não tá aí pra ouvir. É, né? Exatamente. Peraí, Barga tá me traindo, velho. Vocês perceberam o trocadilho do meu apelido no Discord? Ah, Cortana? Corta cana. Cortana? Nome de argoniano. É mesmo? Uau! Uau! Elsewhere deve ser uma coisa engraçada. Um monte de gato de um monte de tamanho andando de um lado pro outro. É uma sociedade bem diversa. Tem uma ilustração assim. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Um jogo que ia passar em Elsewhere ia mostrar essas subespécies. Achei. Não era? É Sugar Paradise. Ou Paradise Sugar, sei lá Pra como, citar, mas eu qual não a lembro. ordem. É. Aqui, ó. Essa imagem. Isso aí parece um rare, hein? Que foda, velho. E tem essa aqui também. Ah, sobre o ataque lá, foram as duas raças. Foram os Dag e os Alfig. Mas, caraca, eu curti demais. Velho, é muito foda se vocês fazem. Deve ser muito bizarro você ter, tipo, você ser um Khajiit, você ter filho assim, seu filho mais velho é um gatinho de casa que não fala. Não, seu pai é um gato doméstico e você é um Senshi. Aí o teu filho mais novo é um elfo Bosmer que tá se rebelando, tá ligado? Como que um Com Senshi piercing nasce de na um Alfik, tá orelha. ligado? Então, não, se bem que, tipo, eles quando nascem, eles nascem, tipo, todos Eles iguais. nascem todos iguais, são pequenininhos. Ah. Só que aí vão se desenvolvendo, tipo, os caras. Tipo um filhote de panda. Se você já viu um filhote de panda, é mais ou menos daquele tipo. Uhum. Então. Tipo, aí os moleques, os pirralhos nascem tudo igual, mas aí de repente um continua daquele tamanho, o outro aparece um Senshi maior do que a Mano, casa. imagina um Senshi engravidando um Alfik, velho. Nossa, mano. Que Eu dor. acho Não, eu acho que isso não destruído. rola. Isso não rola. Eu acho Rat, velho. Não rola, cara. É biologicamente impossível, cara. Não, tipo, Não rola, não. Não, vai ficar um estrago. Eles se reproduzem com as mesmas subespécies, mas o que for gerado cresce diferente. Ah, mas nessa faz mais foto. sentido. Essa foto tem um Senshi com uma normal e um gatinho lá. Então, teoricamente. Aqui é conteúdo Mas family aí friendly não no significa podcast. muita coisa, né? Não, mas tipo, falando nessa questão de reprodução, Bateu a dúvida aqui, não precisa colocar isso aqui, né? Tipo, sei lá, coloca na conversa bônus se quiser. Eu imaginando, as Khajiit fêmeas, será que tem tabelinha? Tipo assim, eu não quero ter esse tipo de Khajiit filho, não. Vou tirar uma... Eu acho que rola. Eu acho que deve rolar. As argonianas fizeram isso naquela tribo, né? Das poções. Sim, sim. Caraca, Mas eu não sei se eles têm essa preferência de querer ter um filho tal lua ou não. Ah, tipo, em Elder tá ligado? Scrolls. Eu não quero ter filho emo elfo, não. Eu quero um pequeno que é mais fácil de cuidar, tá ligado? Eu fico pensando, será que rola isso, velho? Assim, tipo, em tempo de guerra, talvez. Imagina aí, tipo, a caixa chega. Mo, eu quero tirar um fico, vamos transar agora, porque aí vai nascer. É que, tipo assim, em Elder Scrolls não existe. Caralho. Em Tamriel não existe camisinha, então se a vontade de poder falar mais alto, vai sair antes do tempo planejado e o filho vai sair outro, tá ligado? Cara, mas tem pele de coelho pra coalhar. Ah, cara, mas aí Alguém falou.
Até quando falar, só dizer, eu quero ter um Alfig, vamos transar hoje. Amanhã não, hoje. É a única raça Mano. que a astrologia realmente funciona em alguma coisa. Alguém, Sim. pior, Exatamente. mas alguém falou em alguma coisa, tipo, imagina em guerra. Pô, cara, você já pensou que dá um monte de cadito escravizado, assim, tipo assim, vocês só vão ter Senshiret, tá ligado? Vocês só Tá, eu vão vou ter falar, o tipo, gato de em tempo de batalha pra luta. necessidade, E às a gente vai vezes eles detonar planejam os algo. boss, meu. Só vão ter Senshu, então é melhor vocês fazerem o bacanal aqui pra não ser Senshu, senão vocês morrem, seus filhos da puta do cara. O bom é que as cadete fêmea, bom nada. Elas podem cornear o marido que o filho vai sair de qualquer jeito mesmo, do mesmo jeito que ela teria se Pois é. tivesse com o marido original, tá ligado? Pior, né, mano? Ó, bom pra você, mano. Saber.